Em um mundo repleto de mistérios e revelações, uma presença se destaca por sua atuação silenciosa, mas poderosa: o Espírito Santo. Desde os primórdios da criação, essa força divina tem moldado a trajetória da humanidade, guiando e inspirando em momentos cruciais. Você sabia que a história do Espírito Santo começa já em Gênesis, quando Deus pairava sobre as águas? Essa conexão entre o divino e o humano é mais profunda do que muitos imaginam. Mas o que realmente significa essa presença? Como ela influenciou figuras icônicas como Moisés e Gideão? E de que forma suas ações reverberam até os nossos dias? À medida que avançamos, prepare-se para desvendar os mistérios dessa presença e compreender a importância do Espírito Santo em nossa jornada espiritual. E não se esqueça, essa não é apenas uma história antiga, é uma narrativa que continua a se desenrolar em nossas vidas hoje. Cada ato, cada intervenção, cada promessa nos convida a refletir sobre nossa própria conexão com o divino. Vamos juntos explorar essa jornada fascinante e descobrir como o Espírito Santo ainda está presente em nossas vidas. Prepare-se para uma experiência transformadora. E a presença do Espírito Santo no Gênesis. Quando falamos do Gênesis, é impossível não notar a presença marcante do Espírito Santo. Desde o início da criação, quando Deus disse: haja luz, o Espírito de Deus se fazia presente, pairando sobre as águas. Essa imagem é poderosa. O Espírito, como um vento suave, traz ordem ao caos primordial. É ali que a criação começa a tomar forma, e não é apenas um ato mecânico, é uma ação divina que reflete a essência de Deus. E, ao formar o homem, Deus não apenas molda um corpo físico, mas insufla nele o seu próprio espírito. Essa interação é fundamental para entender a relação entre Deus e a humanidade. O homem não é apenas um ser físico, ele é, em essência, a combinação do pó da terra e do sopro divino, uma criação que carrega em si a imagem de Deus. Isso fala muito sobre o valor intrínseco da vida humana e a intenção de Deus em ter uma relação íntima com suas criaturas. A presença do Espírito Santo no Gênesis é uma lembrança da intenção divina que permeia toda a criação. Nessa narrativa, o Espírito não é uma força impessoal, mas uma entidade ativa que participa da obra criativa. Essa dinâmica entre o Criador e sua criação estabelece um padrão que será explorado ao longo das Escrituras, mostrando que a atuação do Espírito está entrelaçada na história da humanidade desde o princípio. À medida que a narrativa se desenrola, vemos que essa presença também representa um chamado à responsabilidade. O homem criado à imagem de Deus é dotado de livre-arbítrio, e assim, tem a capacidade de escolher, o que traz consigo tanto a liberdade quanto o risco de desobediência. A relação íntima entre a humanidade e o Espírito Santo é, portanto, uma dança delicada entre comunhão e escolha. No final das contas, o Gênesis nos oferece uma visão profunda do papel do Espírito Santo na criação. Ele é o agente que traz vida, que dá forma e que estabelece uma conexão entre o Criador e a criação. Essa conexão será testada e transformada ao longo da história, mas suas raízes estão fincadas nesse momento inicial de união e propósito. Queda e a perda da comunhão. A narrativa da queda em Gênesis 3 marca um ponto de inflexão dramático na relação entre a humanidade e o Espírito Santo. A desobediência de Adão e Eva, ao comer do fruto proibido, não é apenas um ato de transgressão, é uma ruptura na comunhão que existia entre eles e Deus. Essa escolha traz não só consequências imediatas, mas uma distorção profunda na maneira como a humanidade se relacionaria com o divino. Com a queda, a presença do Espírito Santo na vida de Adão e Eva se torna mais distante. O que antes era uma comunhão direta e íntima agora se transforma em um anseio de reconexão. A perda do Jardim do Éden simboliza não apenas a expulsão física, mas uma separação espiritual que reverbera ao longo da história. O espírito que antes pairava livremente agora se vê como uma presença mais sutil, e a humanidade entra em um estado de alienação. O impacto dessa desobediência vai além da relação individual entre Adão e Eva, ele molda toda a experiência humana subsequente. A partir desse momento, a humanidade passa a viver sob a sombra da culpa e do medo, distantes da presença do Espírito. Esse distanciamento gera uma série de tentativas falhas de conexão, onde o ser humano busca preencher o vazio deixado pela comunhão perdida. Além disso, essa história revela a natureza do livre-arbítrio. A escolha de Adão e Eva é um reflexo da capacidade humana de optar pelo bem ou pelo mal, um tema que ressoa até os dias de hoje. A queda é, portanto, tanto uma tragédia quanto uma lição sobre a responsabilidade que vem com a liberdade. Essa dinâmica complexa continua a ser explorada nas Escrituras, à medida que a humanidade busca entender seu lugar diante de Deus. Um tema que ecoará através das gerações. O Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, encontramos muitos momentos em que o Espírito Santo atua de maneira poderosa e transformadora, especialmente através dos profetas. Profetas como Isaías e Jeremias não eram apenas mensageiros de Deus,
eram homens capacitados pelo Espírito para transmitir mensagens de esperança, advertência e redenção. Essa atuação divina é um testemunho da continuidade da presença do Espírito na história da salvação. Isaías, por exemplo, fala sobre o Espírito que repousa sobre o escolhido de Deus. Ele é descrito como aquele que traz sabedoria, entendimento e temor do Senhor. Essa descrição não indica apenas uma habilidade sobrenatural, mas também um profundo compromisso com a missão divina. O Espírito Santo capacita Isaías a ver além das circunstâncias imediatas e a vislumbrar o plano de Deus para o seu povo, mesmo em tempos de grande dificuldade. Jeremias, por outro lado, é conhecido por sua luta interna e sua resistência ao chamado profético. No entanto, o Espírito não desiste dele. Em momentos de angústia, é o Espírito que fortalece Jeremias e o ajuda a expressar a dor e a esperança de Israel. Essa interação mostra que, mesmo em meio à desobediência e ao sofrimento, o Espírito está presente, guiando e encorajando os profetas a cumprirem seu papel. A atuação do Espírito Santo através dos profetas também se destaca na forma como eles confrontam o povo com suas falhas e pecados. Essa não é uma tarefa fácil, mas o Espírito os capacita a falar a verdade com ousadia. A mensagem muitas vezes é dura, mas é sempre revestida de amor e esperança, mostrando que Deus deseja restaurar seu relacionamento com a humanidade. Portanto, a presença do Espírito Santo nos profetas do Antigo Testamento revela um Deus que está intimamente envolvido na história e na vida de seu povo. O Espírito é um agente de mudança, um conselheiro e um confortador que capacita os profetas a cumprirem suas missões. Essa atuação demonstra que, mesmo em tempos de crise, Deus não abandona sua criação, mas continua a buscar uma relação restaurada com a humanidade. A atuação do Espírito Santo na liderança de Moisés e Josué, quando pensamos na história do povo de Israel, é impossível não destacar a figura de Moisés. Ele não foi apenas um líder, foi um homem chamado e capacitado pelo próprio Espírito Santo. Desde o momento em que Deus o escolheu para libertar os israelitas da escravidão no Egito, Moisés teve assistência divina ao seu lado. O Espírito Santo guiou, proporcionando sabedoria para enfrentar Faraó e coragem para liderar um povo que, muitas vezes, duvidava e reclamava. Essa presença constante do Espírito garantiu que ele permanecesse firme na missão que lhe foi confiada. Após a morte de Moisés, Josué assumiu a liderança do povo, e é interessante notar como o Espírito Santo continuou a atuar. A transição entre os dois líderes não foi abrupta, ao contrário, foi marcada pela continuidade da obra divina. Deus ordenou que Josué fosse cheio do Espírito, dando-lhe força e coragem para conduzir Israel na conquista da terra prometida. O Espírito Santo não apenas o capacitou com habilidades de liderança, mas também lhe deu discernimento para tomar decisões difíceis em momentos cruciais da jornada. Um dos episódios mais emblemáticos da atuação do Espírito Santo na liderança de Josué foi a queda de Jericó. O plano de ataque, que parecia absurdo aos olhos humanos, foi uma estratégia divina. A obediência de Josué à orientação do Espírito levou à vitória. Isso nos ensina que, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, mesmo as situações que parecem impossíveis podem se transformar em conquistas extraordinárias. Ademais, o Espírito Santo não se limitou a guiar apenas os líderes. Ele também inspirou o povo a seguir a liderança de Moisés e Josué. A unidade entre o líder e o povo é crucial em qualquer jornada, e a presença do Espírito Santo promoveu essa coesão. Assim, o povo aprendeu a confiar em Deus, não apenas por meio das palavras de seus líderes, mas também pela evidência da ação do Espírito em suas vidas. Por fim, podemos ver que a atuação do Espírito Santo na liderança de Moisés e Josué é um testemunho poderoso de como Deus se envolve ativamente na história. Através deles, ele mostrou que não está distante, mas próximo, capacitando aqueles que ele escolhe para cumprir seus propósitos. Essa dinâmica de liderança, guiada pelo Espírito, é algo que ressoa até os dias de hoje, lembrando-nos da importância da dependência divina em nossas próprias lideranças e decisões. E a intervenção divina na história de Gideão é um exemplo fascinante da intervenção do Espírito Santo em momentos de crise. Quando o povo de Israel enfrentava a opressão dos midianitas, Deus escolheu Gideão, um homem comum, para liderar a revolta. O chamado de Gideão não foi instantaneamente aceito, ele hesitou e questionou sua própria capacidade. Contudo, o Espírito Santo não apenas o chamou, mas também o capacitou, proporcionando-lhe a coragem necessária para enfrentar um inimigo muito mais forte. O primeiro passo de Gideão foi reunir um exército, mas o que se seguiu foi surpreendente. Deus, em sua sabedoria, reduziu o número de soldados de Gideão, demonstrando que a vitória não viria de uma grande força militar, mas sim da intervenção divina. O Espírito Santo trabalhou no coração de Gideão, fazendo confiar na promessa de Deus, mesmo quando as circunstâncias eram desafiadoras. Essa diminuição das tropas foi um teste de fé que revelou a verdadeira essência do que significa confiar totalmente em Deus.
A famosa batalha contra os midianitas, onde Gideão e seus homens usaram trombetas e tochas, é uma ilustração poderosa da estratégia divina. O Espírito Santo deu a Gideão a inspiração para essa abordagem não convencional, mostrando que a verdadeira guerra não se ganha apenas com armas, mas com a obediência à direção de Deus. A vitória de Gideão se tornou um marco na história de Israel, simbolizando que, mesmo em nossa fraqueza, podemos ser usados por Deus de maneiras extraordinárias. Através da história de Gideão, vemos como o Espírito Santo transforma medos em coragem e fraquezas em forças. Gideão se tornou um líder que, apesar de suas dúvidas, permitiu que Deus o moldasse e o capacitasse para cumprir uma missão crucial. Isso nos lembra que não importa quão insignificantes possamos nos sentir, Deus pode fazer grandes coisas através de nós quando nos rendemos à sua vontade. Portanto, a intervenção do Espírito Santo na vida de Gideão não foi apenas uma questão de capacitação individual, mas um testemunho de como Deus se preocupa com seu povo em momentos de necessidade. Essa história nos encoraja a buscar a direção do Espírito em nossas próprias vidas, lembrando-nos que a verdadeira força vem de Deus. Quando falamos da concepção virginal de Jesus, estamos diante de um dos momentos mais significativos da história da salvação. O papel do Espírito Santo nessa narrativa é fundamental, pois ele foi o agente divino que tornou possível o nascimento do Filho de Deus. Maria, uma jovem simples, recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela conceberia um filho pelo poder do Espírito Santo. Essa mensagem trouxe não apenas alegria, mas também um grande desafio, pois Maria enfrentou o estigma da sociedade. A concepção virginal é um testemunho do poder de Deus para realizar o impossível. O Espírito Santo, agindo de maneira sobrenatural, trouxe à existência aquele que seria o Salvador da humanidade. Essa intervenção divina não apenas cumpriu as profecias do Antigo Testamento, mas também estabeleceu um novo paradigma na relação entre Deus e a humanidade. Jesus, sendo plenamente divino e plenamente humano, começou sua jornada terrena em um contexto que desafiava todas as expectativas. Além disso, essa concepção apresenta uma nova perspectiva sobre a natureza de Jesus e seu ministério. Desde o início, ele foi marcado pela presença do Espírito Santo, o que o capacitava a realizar milagres e ensinar com autoridade. A conexão com o Espírito Santo na concepção de Jesus é um lembrete de que a obra de Deus é sempre realizada com propósito e intenção. Cada aspecto de sua vida foi moldado por essa relação íntima com o Espírito. Maria, ao aceitar o chamado do anjo, tornou-se um exemplo de fé e obediência. Sua disposição para ser instrumento do Espírito Santo, mesmo diante de incertezas e possíveis consequências sociais, reflete o que significa confiar em Deus. Essa atitude de entrega é algo que todos podemos aprender, pois muitas vezes somos chamados a agir com fé em situações que nos parecem impossíveis. Assim, a concepção virginal de Jesus não é apenas um evento isolado, mas um ponto de partida para a história da salvação. O Espírito Santo, ao agir nesse momento, estabeleceu as bases para o ministério de Cristo e a redenção da humanidade. Essa dinâmica entre o Espírito Santo e a encarnação nos convida a refletir sobre como Deus continua a trabalhar em nossas vidas, moldando-nos e guiando-nos em direção ao seu propósito divino. O batismo de Jesus é um dos momentos mais impactantes do Novo Testamento, não apenas pela sua importância simbólica, mas também pela manifestação clara do Espírito Santo. Ao ser batizado por João Batista no Rio Jordão, a narrativa nos mostra que, ao sair das águas, os céus se abriram e o Espírito desceu sobre ele em forma de pomba. Essa cena é carregada de simbolismo, pois marca o início do ministério de Jesus e a legitimação de sua missão divina. A presença do Espírito Santo nesse momento não é apenas um detalhe, mas um sinal poderoso da unção que Jesus recebeu para realizar suas obras. A unção do Espírito Santo em Jesus não representa apenas um momento de validação, mas também uma capacitação para a missão que estava por vir. É interessante notar que, antes desse batismo, Jesus já era plenamente Deus e plenamente homem, mas esse ato de submissão ao batismo é um passo importante que demonstra sua identificação com a humanidade. Ao ser batizado, ele se coloca ao lado dos pecadores, preparando-se para uma vida de serviço, cura e ensinamentos que transformariam vidas. Essa unção se torna, então, um ponto de partida para ações que revelariam o amor e a graça de Deus. Além disso, o batismo de Jesus, com a presença do Espírito Santo, nos ensina sobre a importância da obediência e da preparação espiritual. Embora Jesus fosse sem pecado, ele se submeteu ao batismo como um exemplo para todos nós. Essa atitude de humildade e entrega serve como modelo de como devemos nos posicionar diante de Deus. A unção do Espírito Santo, portanto, não é apenas uma marca de autoridade, mas também um convite à submissão e à dependência da direção divina em nossas vidas. O Espírito Santo não só ungiu Jesus, mas também se tornou parte intrínseca de seu ministério. Durante sua vida, Jesus frequentemente se referia ao Espírito,
prometendo que ele estaria presente para guiar e confortar. Assim, o batismo se torna um símbolo do início de uma nova era, onde a atuação do Espírito Santo se tornaria fundamental não só na vida de Jesus, mas também na vida de todos os que o seguiriam. É a partir desse ponto que vemos um alicerce sendo construído para a nova aliança que seria estabelecida. Por fim, a unção do Espírito Santo no batismo de Jesus revela um aspecto profundo do relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito. Essa dinâmica trinitária nos mostra que a missão de Jesus estava alinhada com o propósito divino desde o início. O Espírito Santo não apenas acompanhou Jesus em seu ministério, mas também o fortaleceu e o guiou em momentos de desafio. Essa interdependência entre as pessoas da Trindade é um lembrete de que, assim como Jesus, também somos chamados a buscar essa mesma unção e direção em nossas vidas. A promessa do Consolador e a manifestação no Pentecostes é um dos ensinamentos mais significativos que encontramos no Novo Testamento. Em momentos antes de sua crucificação, ele assegurou a seus discípulos que não os deixaria sozinhos, mas que enviaria o Espírito Santo para guiá-los e consolá-los. Essa promessa é uma demonstração do cuidado de Jesus, que sabia que seus seguidores enfrentariam desafios imensos após sua partida. A expectativa em torno dessa promessa gerou esperança e preparação entre os discípulos, pois eles compreenderam que não estariam desamparados. Quando o dia de Pentecostes finalmente chegou, a manifestação do Espírito Santo foi extraordinária. Os discípulos se reuniram em um local e, de repente, houve um som como de um vento impetuoso que encheu a casa. Línguas como de fogo apareceram e pousaram sobre cada um deles. Essa experiência não era apenas emocional, mas uma verdadeira transformação espiritual. Os discípulos, que antes estavam temerosos e confusos, foram capacitados de tal maneira que começaram a falar em várias línguas, proclamando as maravilhas de Deus. Esse momento marcou o nascimento da Igreja e a realização da promessa feita por Jesus. O Pentecostes também simboliza um novo começo, onde o Espírito Santo não apenas estava com os discípulos, mas agora habitava dentro deles. Essa mudança é crucial, pois antes os seguidores de Deus dependiam da lei e das instruções dos profetas. Agora, com o Espírito Santo presente, eles poderiam ter um relacionamento pessoal e direto com Deus. A transformação que ocorreu no coração dos discípulos foi tão radical que, logo após, Pedro pregou e milhares se converteram, mostrando o impacto poderoso do Espírito na vida daqueles que foram ungidos. Além disso, o Pentecostes evidenciou a universalidade da mensagem de Jesus. Ao falar em várias línguas, os discípulos estavam rompendo barreiras culturais e linguísticas. Essa manifestação do Espírito Santo não era apenas para um grupo seleto, mas para todas as nações. A promessa se estendia a todos os que creem, mostrando que o Espírito Santo seria o agente da missão de Deus na Terra, levando a mensagem do Evangelho a todos os cantos do mundo. Por último, a experiência do Pentecostes mostra que o Espírito Santo é o grande consolador que nos guia em nossas vidas cotidianas. Ele não apenas confere poder e capacidade, mas também traz conforto, direção e sabedoria. Assim como os primeiros discípulos, nós também somos chamados a viver essa realidade, permitindo que o Espírito Santo nos guie e transforme. A promessa de Jesus se cumpre em cada um de nós que aceitamos seu chamado, demonstrando que a presença do Espírito Santo é essencial para a vida cristã. E assim, chegamos ao final dessa jornada incrível pela história do Espírito Santo. Mas antes de nos despedirmos, que tal refletirmos um pouco? Você já parou para pensar em como a presença do Espírito Santo pode transformar a sua vida hoje? Se ele esteve presente desde a criação, moldando e guiando a humanidade, imagine o que ele pode fazer em você agora. A história do Espírito Santo é uma prova viva de que Deus nunca está distante. Ele está aqui, pronto para nos fortalecer, nos guiar e nos consolar em meio às dificuldades. Você já sentiu essa conexão? Já percebeu a influência do Espírito em suas decisões e desafios diários? Lembre-se, a promessa do Consolador não foi apenas para os discípulos, mas para todos nós que cremos. Portanto, abra seu coração e busque essa presença transformadora. O que você está esperando para se conectar de forma mais profunda com Deus? Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais sobre as histórias que moldaram a nossa fé, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Assim, você não perderá nenhum conteúdo que preparamos com carinho para você. Até a próxima, e que o Espírito Santo continue a iluminar seu caminho.